Tendo criado as primeiras tabelas aqui, essas tabelas iniciais, eu vou dar continuidade, que assim explorando outros problemas aqui vindos do estudo de caso. Então aqui assim, com relação ao médico, tem uma questão interessante que é com relação à formação desse médico. Primeiro, deixa eu tirar esses índices aqui que estão ocupando espaço. Opa, errei o lugar. Errei de novo, mas vou só ajustar aqui, não preciso de duas folhas. É aqui com relação a... Aqui, pronto. Simplificar aqui um pouquinho para ganhar espaço. O médico, então, ele tem diversas especialidades ali que ele pode ser formado, tá? Mas ele só exerce uma delas na clínica. Eu vou considerar primeiro quais são as especialidades que o médico é formado. Para poder controlar isso, como são... bom, antes de falar, deixa eu fazer aqui. Então, para fazer esse controle das especialidades, estou criando aqui especialidade, uma tabela de especialidade. De especialidade autoincrementável. E tem um nome apenas. Certo? Que tem que estar sempre presente aqui nos registros. Então não aceita nulo. Tá? Então o médico ele pode ter várias especialidades e a especialidade pode ser de vários médicos. Então eu tenho entre médico e especialidade um relacionamento que é de muitos para muitos. E quando eu crio um relacionamento de muitos para muitos, eu também tenho aqui a geração de uma tabela intermediária. Vou tentar ver uma organização aqui melhor, certo? Então eu tenho aí médico podendo ter várias especialidades e especialidade ser de vários médicos. Então para isso ele criou essa tabela intermediária, que eu vou até trocar de nome dela. Vou trocar o nome dela para... Opa, estou trocando o lugar errado. Especialidade. Deixa eu corrigir. Especialidade. E essa daqui eu vou dizer, ou vou chamar, de formação médico. Só para mostrar também a possibilidade de trocar esse nome. Tá? A formação do médico, a formação do médico eu controlo por aqui. Mas, mesmo que ele tenha várias especialidades, nessa clínica ele só exerce uma delas. Tá? Então eu preciso de alguma maneira representar essa possibilidade, que só uma das especialidades o médico vai exercer na clínica. Eu imagino que assim uma forma inicial de fazer que seria a seguinte. Aqui com relação à formação do médico, eu vou criar um novo atributo que eu vou chamar de exerce. Esse atributo vai ser booleano. Booleano aceita true ou false, verdadeiro ou falso. E se tiver verdadeiro, ele exerce aquela especialidade na clínica, senão ele não exerce. Eu vou até aqui no comentário, tá? Eu poderia colocar aqui assim uma informação do tipo que exerce um atributo que aceita 0 quando ele não exerce atividade na clínica, 1 quando o médico exerce aquela especialidade na clínica. Com isso eu poderia ficar controlando aqui utilizando esse atributo exerce. Tá? Essa é uma das formas que se tem. Lógico que, por exemplo, se o médico tiver 3 formações, mesmo assim só uma delas ele vai exercer na clínica, né? Eu acho, pelo menos para mim, que ficaria muito estranho de ficar fazendo esse controle, mesmo porque para poder saber qual é a formação que o médico tem na clínica, eu teria que consultar, além dessa tabela, essa daqui também. E para cada registro que ele tem de formação, eu estaria ali desperdiçando uma representação aqui com relação a exercer, né? Porque a pessoa pode acabar tendo várias formações e, mesmo assim, só um daqueles registros teria colocado como exerce. Além disso, esse exerce, né, como ele só pode exercer uma na clínica,
eu teria que fazer um controle via software, o que não é interessante, né? Eu teria que toda vez ficar verificando os registros. Por isso eu acho essa solução ruim. Então vou apagar. E a melhor solução seria relacionar o médico com a especialidade, tá? Para marcar qual que ele exerce. Então o médico ele pode exercer uma especialidade, a especialidade pode ser exercida por vários médicos. Então eu tenho um relacionamento um para muitos. Certo? Então a especialidade é exercida por um ou muitos médicos e o médico exerce uma e somente uma especialidade. Podemos ver então que quando eu fiz esse relacionamento aqui, criou esse atributo aqui, especialidade. Fazendo desta maneira, ao invés de fazer aqui assim aquele atributo nessa tabela de formação do médico, eu crio mais um problema que é o seguinte: eu teria a possibilidade de especificar que ele exerce uma especialidade na qual ele não foi formado, ou ele não é formado. E para eu poder fazer o controle de que ele só pode exercer a especialidade que ele é formado, eu teria que fazer um controle por software. Tá? Quando eu digo controle por software, também não é que eu teria que implementar isso na programação do meu sistema lá em PHP, em Java. Eu também poderia fazer um procedimento interno do banco de dados, mas programando esse procedimento, tá? Para poder fazer essa análise, essa verificação. Ainda tem mais uma consideração que eu gostaria de fazer com relação a essa especialidade do médico, tá? Que eu poderia levar em consideração o seguinte: como eu só quero saber qual que é a especialidade do médico na minha clínica, se não me importar realmente controlar em que aquele meu médico ele é formado ou ele é especialista, né? Se eu não preciso saber qual que é a especialidade dele, porque eu só quero saber que ele vai trabalhar numa só na minha clínica, eu até poderia dispensar esse relacionamento aqui. Tá? Então o médico poderia ter 10 especialidades, mas isso não me importa, porque é só uma que me importa. E eu não fico controlando em que ele se especializou. Mas o problema não dizia nada com relação a isso. Eu vou considerar que sim, é interessante eu saber qual que é a formação desse médico, quais são as especialidades dele, porque na falta de um especialista em alguma área, né, eu poderia consultar na minha base e procurar quem que era formado naquela especialidade, né, podendo trocar depois a especialidade do médico ou que o médico exerce na minha clínica. Tá? Mas são diversas considerações aí a levar com relação a esse item aqui de especialidade do médico.